Hoje vamos falar sobre o que é renda fixa e quais são seus pontos positivos e negativos. Além disso, eu vou explicar a diferença entre juros pré-fixados, pós-fixados e IPCA+. Se você é um iniciante no mundo dos investimentos ou ainda não tem muito conhecimento do assunto, não se preocupe, esse vídeo é para você. Fala investidor e investidora, tudo certo? Eu sou o Mati Massari e hoje eu vou passar para você tudo o que você precisa saber sobre essa tal de renda fixa. Tudo isso de uma forma simples, rápido e fácil. Então vamos lá, o que é renda fixa? A renda fixa é uma modalidade de investimentos que oferece uma rentabilidade previsível e estável, ideal para quem busca segurança e estabilidade financeira. É como se você emprestasse seu dinheiro para uma empresa ou para o governo e em troca recebesse juros por esse empréstimo. Ou seja, você se torna titular de um título de dívida. E o bacana disso é que você já sabe todos os detalhes na hora do investimento. Valores, taxas, prazos e tudo mais. Agora que você já sabe qual é o conceito de renda fixa, vamos falar sobre as diferentes formas de calcular os juros dessa modalidade. Juros pré-fixados. Nesse caso, os juros são definidos no momento da aplicação e não variam ao longo do período. Ou seja, você já sabe exatamente qual será o seu rendimento antes mesmo de começar a investir. Um exemplo disso é uma taxa de 14% ao ano. A cada ano que você tiver esse produto, ele vai te gerar 14% de rendimento. Juros pós-fixados. Nesse caso, os juros são calculados a partir de uma taxa de referência, como a Selic ou o CDI. Essa taxa pode variar ao longo do período de investimento, o que significa que o seu rendimento também pode variar. Um exemplo disso é uma taxa de 120% do CDI ao ano. Então, perceba que a taxa efetiva vai ser relativa ao indexador, nesse caso, o CDI. IPCA+. Nessa modalidade, os rendimentos mesclam os conceitos do pós-fixado e do pré-fixado. Ela está atrelada à inflação, que é medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros pré-fixada. Essa é uma ótima opção para quem quer proteger seu dinheiro da inflação e ainda obter um rendimento real. Beleza, agora você já sabe como a renda fixa te remunera, mas quais são os emissores e quais os riscos de cada um? Os três principais tipos de emissão de renda fixa são a bancária, a privada e a pública. Traduzindo, os emissores são para quem você vai emprestar o seu dinheiro, ou vai ser para um banco, para uma empresa ou para o governo. Quando falamos de emissão pública, estamos falando de títulos de dívida emitidos pelo governo. Entre eles, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. Os principais riscos associados a esse tipo de emissão são os riscos de crédito, ou seja, se o governo não honrar com o pagamento, o famoso calote, e o outro risco é o risco de mercado, que é o risco da variação do preço do título no mercado secundário. Lembrando que o risco de mercado só acontece se você quiser sair da aplicação antes do vencimento. Mas esse tema de marcação a mercado, marcação na curva, merece um vídeo próprio, então fique ligado. Mas caso se você já estiver vendo isso no futuro, o link do vídeo vai estar na descrição ou em algum lugar por aqui. Agora falando de emissão bancária, são títulos de dívida feita pelos bancos. Exemplos, CDBs, LCIs, LCAs. O principal risco associado a esse tipo de emissão é também o risco de crédito, ou seja, o risco do banco não pagar, o calote de novo. Mas aqui a gente tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele agora, mas ele garante até R$250 mil por CPF por instituição bancária. Então mesmo que o banco quebre, você ainda está protegido. Mas a gente pode falar sobre isso num vídeo mais pra frente. Emissão privada. A emissão privada consiste em emissão de títulos de dívida realizada pelas empresas privadas. Exemplos, debêntures, CRIs, CRAs. Os principais riscos associados a esse tipo de emissão são o risco de crédito, de novo, o calote, perceba que ele está em todos, e o risco de mercado, mas de novo, só se você sair antes do vencimento. Se você reparar, vai perceber que esses são os mesmos riscos da emissão pública. Mas pensa comigo, o que é mais fácil de quebrar? Uma empresa ou um país? É claro que uma empresa, né? Então, apesar dos tipos de riscos serem os mesmos, a emissão privada é para um perfil de risco mais arrojado. E por último, mas não menos importante, temos o famoso imposto de renda. A maioria dos produtos de renda fixa é tributado de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda. O imposto incide sobre o rendimento e tem um teto de 22,5% e chega no seu piso depois de 2 anos, sendo ele de 15%. Mas para a alegria de todos, alguns produtos são isentos, como LCIs, LCAs e debêntures incentivadas.
Outro imposto é o IOF, que também é cobrado de forma regressiva, mas apenas se você resgatar o produto dentro dos primeiros 29 dias, de acordo com a tabela. Então, revisando pontos positivos e pontos negativos. Primeiro ponto positivo, a segurança. Como falamos, a renda fixa é uma opção segura para investir o seu dinheiro, pois é possível prever o rendimento ao final do período de investimento. Segundo ponto positivo, a rentabilidade. Apesar de normalmente não oferecer retornos tão altos quanto outras modalidades de investimento, a renda fixa atualmente está com taxas ótimas e é uma ótima opção para quem deseja um rendimento estável e seguro. Terceiro ponto positivo, acessibilidade. A renda fixa é um investimento acessível, porque você não precisa dispor de grandes quantidades de dinheiro para começar. Pontos negativos, nem tudo são flores, né? Primeiro ponto negativo, pouca flexibilidade. Em alguns casos, a renda fixa pode ter regras muito rígidas, como o período mínimo de investimento e penalidades em caso de resgate antecipado. Por isso, sempre faça um bom planejamento. Segundo ponto negativo, a inflação. Embora a renda fixa ofereça um rendimento previsível, é importante lembrar que esse rendimento pode não ser suficiente para acompanhar a inflação, o que pode acabar diminuindo o valor real do seu dinheiro. Então, concluindo, a renda fixa é uma modalidade de investimento segura e estável, ideal para quem busca um retorno previsível e não quer correr grandes riscos. É uma boa opção para quem quer começar a investir e não tem muita experiência no assunto. Lembre-se sempre de avaliar seus objetivos e perfil de investidor antes de escolher a melhor opção, ou peça ajuda a um profissional. É isso, se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Bons negócios e até a próxima!